3, 2, 1, a claquete. Foi. Foi sincronizado. Dali, chuva. Olá pessoal, boa noite para quem está assistindo de noite, bom dia para quem está assistindo de dia, boa tarde para quem está assistindo de tarde. Dessa vez o vídeo vai ser um pouquinho diferente, eu estou aqui falando com o Felipe Xavier, ele está na linha aqui. Dá um oi, Felipe. Olá, boa noite. Quer dizer, boa noite no mesmo critério aí que tu desse. Boa noite pra quem é de noite, boa tarde pra quem é de tarde, bom dia pra quem é de dia. Muito bem, muito bem. Felipe já é meu colaborador antigo aqui do canal, já tem 1 ano e pouco. É uma parceria assim, que varia, né, com o tempo, 1 ano depois chega, depois Sim. 1 mês depois. Mas enfim, estamos juntos aqui nesse período difícil e aí, por conta disso, a gente teve a ideia junto de fazer esse vídeo. Que na verdade é uma série de vídeos que eu quero fazer aqui com outras pessoas até para discutir sobre, digamos, joias brutas de gêneros específicos ou de tipos de filme específicos. A gente pensou então em trazer dessa vez o western, né? E aí eu trouxe 5 filmes para comentar aqui. Felipe vai falar de outros 5 filmes que ele reservou para cá, para essa conversa. E a ideia da gente a princípio era falar dos filmes que de alguma maneira fujam assim da base, né, Felipe? Da base estrutural assim, que se tem do western, tanto em estrutura quanto em forma, enfim. Eu tentei trazer filmes que representam, assim, a título de introdução, muita gente tem um certo preconceito com o western, um preconceito que, sob certo aspecto, é até justificado, porque, enfim, é um gênero que politicamente, num ideário ideológico de um contexto político dos Estados Unidos, serviu para alguns fins não muito nobres em relação a justificar o que foi a Marcha pro Oeste e tal. É um gênero que, nos seus moldes mais clássicos, romantiza isso e se vale de arquétipos que, enfim, desumanizam certos povos e tal. E as pessoas acabam desenvolvendo um certo preconceito com o western por conta disso, que eu entendo, mas eu acho que há muito mais nos filmes do que isso. Com vistas a isso, eu tentei, como tu também tentasse, trazer filmes que vão fugir um pouco desse cânone, porque o western é um gênero que tem diversos subgêneros e que se apresenta de forma muito rica em muitos deles, e que acabam, para mim, ilustrando muito bem as possibilidades do gênero hoje, que é um gênero que me agrada muito o que é feito nele ainda hoje, muito embora em termos de grau de produção a gente não tenha tanto mais, mas o que é feito me agrada muito. Eu vou começar com o primeiro que eu selecionei, que é o Matar ou Morrer, High Noon, que foi dirigido pelo Fred Zinnemann, que inclusive ganhou 2 Oscars na carreira dele de direção. É um dos westerns mais importantes de todos os tempos, principalmente porque ele não parte de uma jornada épica de um personagem que vai salvar um forasteiro que chega e vai salvar uma certa comunidade ou outra coisa do tipo. Na realidade, a gente tem um xerife que está deixando o cargo para se casar, e quando ele está se preparando para ir embora, ele descobre que uns criminosos, um bandido chamado Frank, na realidade que está liderando uma gangue, ele foi solto e tá vindo atrás dele, né? Atrás de vingança, já que foi ele o cara que prendeu esse bandido. O filme inteiro é basicamente ele atrás de pessoas que queiram ajudar de alguma maneira ele, mas ele não encontra ninguém. O que me chama muita atenção no Matar ou Morrer é que é um caso de drama mais pesado, mais carregado e mais tenso do que a gente via, eu acho, nesse período. Se você for ver outros westerns, eles têm um tom ou jocoso em relação àquela violência ali, ou heróico, né? Aquela coisa que o personagem dá o tiro e tem aquela... Aqui não, aqui mal tem ação na realidade. São 80 minutos, eu acho, 1h20 de filme, 1h25. De basicamente tensão e tensão e tensão. High Noon é porque de fato o trem trazendo esse bandido vai chegar ao meio-dia. Esse cara tem o quê? 1 hora e pouca. Muito pouco tempo, e o filme é quase em tempo real mesmo. Tem umas cenas ótimas, tem uma cena que me chama a atenção, que é na igreja, que ele chega para pedir ajuda, as pessoas na igreja com um discurso enorme e tal, e aí o padre manda as crianças saírem, assim. Quando ele pede para as crianças saírem, o Fred Zinnemann corta para as crianças do lado de fora, correndo e brincando lá fora. Assim, é um comentário bem sutil do quanto aquela missa estava tediosa para aquelas crianças. E o quanto a ação em si, o confronto de western mesmo, é minimalista, assim. Se passa, acho que nos últimos 4 minutos de filme mesmo. Eu já li sobre esse filme, já tive muita vontade de ver. Certamente vou ver ainda. Mas a maneira como o filme lida com o tempo como expectativa e tal, e que vai comprimindo a realidade do personagem, tudo. Eu me interesso muito ele desse vai... filme.
assim, ele começa com os planos mais abertos, assim, mas à medida que a coisa vai afunilando mesmo, assim, o rosto dele. Sim. E Gary Cooper, inclusive, ganhou o melhor ator por esse filme no Oscar. Tem também um Oscar de melhor música, para The Ballad of High Noon. É maravilhosa essa música, essa trilha original. O primeiro filme que eu trouxe é um filme chamado Por um Punhado de Dólares. É um filme de 1964 de Sergio Leone. É um filme que se insere no contexto do que posteriormente ficou conhecido como Spaghetti Western, o faroeste spaghetti, que foi um filão de filmes de faroeste que foram produzidos na Itália. O Sergio Leone é o maior, o mais celebrado diretor desse filão. Tem outros como Sérgio Corbucci, Sérgio Solima, Franco Nero, etc. Mas o mais conhecido de longe é o Leone. Sérgio Corbucci é o do Django, né? Do original. Isso, Django, Vingador Silencioso e tal. O Spaghetti Western foi um subgênero que chegou para ocupar um lugar quando o western mais clássico, esse western mais romantizado e mais limpo moralmente, passou a não ser tão aceito por um público de uma época em que a sociedade como um todo, mas falando especificamente dos Estados Unidos aqui, já não comprava tanto essa visão romantizada do que foi o Velho Oeste. Os filmes traziam heróis, entre aspas, mais ambíguos moralmente. E eu acho que o Por um Punhado de Dólares, que é o primeiro filme de uma trilogia que passou a ser conhecida depois como a trilogia do Homem Sem Nome, que é composta por ele. Eu ia te perguntar isso, por que tu escolhesse o Por um Punhado de Dólares e não o Por uns Dólares a Mais ou Três Homens em Conflito? O que é que te chama mais atenção nesse? Eu gosto muito de todos, mas eu acho que o Por um Punhado de Dólares é o que, não sei, pra mim ele representa melhor essa subversão dos arquétipos que é trazida no Spaghetti Western. Conta a história desse homem, que é um homem que não tem nome, que chega numa cidade chamada São Miguel, que fica na fronteira do México com os Estados Unidos, e a cidade basicamente está passando por um momento em que ela é disputada politicamente por dois grupos. Um grupo que é um bando mexicano, que são contrabandistas de bebida, e o outro é liderado pelos Baxter, é um grupo de americanos que são contrabandistas de arma. E o que eu acho mais legal, assim, do Por um Punhado de Dólares e de quase todos os filmes, não vi todos, né? Mas eu imagino que seja uma diretriz mais geral do Spaghetti Western, é que o herói que chega nesse ambiente, ele não vai agir motivado por uma grande missão moral de salvar. Ele não é aquela pessoa que vai lá salvar aquelas pessoas. Né? Ele chega lá para se dar bem. Isso, muito pelo contrário. Ele chega lá com a intenção de se dar bem. Ele vai atuar dos dois lados, ele vai ajudar os contrabandistas de arma como pode, ele vai ajudar os contrabandistas de bebida como pode, tentando sempre sair por cima. Ele é um herói, entre aspas, entre muitas aspas, que age com motivações egoístas, é um herói que tem uma dubiedade moral, assim, muito acentuada. Como ele vai estar próximo às pessoas comuns do vilarejo, vamos dizer assim, meio que surge uma ideia de nobreza nos pequenos atos. E é muito legal, assim, Por um Punhado de Dólares é um filme estilisticamente muito massa também. É um filme que tem sequências de ação muito bem épicas e tudo. É um filme que tem uma ideia de storytelling muito boa também. Como não há essa delimitação moral muito clara, você não sabe para que lado o protagonista vai. Então, assim... E a própria expressão meio cínica de Clint ajuda nisso, né? Ele tem uma Exato, cara meio... não, total. Nessa época ele ainda não era, né, super expressivo, mas eu acho que a cara dele, aquele sorriso de canto, um olhinho, né, tem um cinismo ali. É o tipo de papel para o qual ele nasceu, assim, não tem o que pensar. Esse papel dessa figura misteriosa, silenciosa e tudo, e que você não sabe muito bem como ele vai agir, quais são as motivações dele e tal, mas que tem um puta carisma e você, enfim, se envolve com a ação. E era o que eu tava dizendo, né? A ação, ela se renova de maneira muito inventiva porque você não sabe para onde aquilo vai. O filme não tem uma estrutura didática, uma estrutura que você diz, não, a missão é essa aqui, ele vai fazer isso aqui, vai ter uns problemas no meio do caminho, mas no final vai acontecer X. Pois eu acho que dos três da trilogia, o que eu acho que tem mais isso de se renovar, pelo menos assim, pelo que eu lembro, é o segundo, é o Sim, Dólares a Mais. O filme é muito expansivo. O segundo ele é muito mais dinâmico do que o Por um Punhado de Dólares, mas eu trouxe o Por um Punhado de Dólares porque eu acho ele mais, não sei, acho mais charmoso. Também foi meu primeiro contato com o personagem e tal, e eu acho que ele representa mais o que é esse subgênero. Mas o Por uns Dólares a Mais, ele é mais... Ele tem mais trama, vamos dizer assim, ele tem mais estofo. O filme que eu trouxe aqui, o terceiro, no caso, pra gente falar, é o Butch Cassidy, que aqui todo mundo conhece como Butch Cassidy and Sundance Kid, né? Ninguém chama de Butch Cassidy o filme. Esse filme tá no que Felipe, agora no começo da conversa, falou sobre Nova Hollywood, né? O filme é um dos principais, eu acho, na realidade, desse período.
que é um momento de fato em que as histórias começam a ficar muito mais cruas, né, e muito mais desesperançosas. Você vê, por exemplo, um padrão de finais nesses filmes da nova Hollywood, finais sempre muito trágicos. E Butch Cassidy pra mim, é assim, por isso que eu trouxe ele mais, porque o final é assim, um dos finais pra mim mais memoráveis que eu já vi, tanto no western como de um filme, de modo geral. É uma história real e é dirigido pelo George Roy Hill e é baseado nessa história desse cara, o Butch Cassidy, que é no filme interpretado pelo Paul Newman, que foi um bandido que roubava trens com a gangue dele. O Sundance Kid do título é o personagem do Robert Redford que acompanhava ele nesses roubos. Tem um preço alto aí pela morte deles e tá todo mundo atrás realmente desses dois. E o filme inteiro é basicamente eles fugindo. Tem um primeiro ato ali deles roubando os trens, inclusive os roubos de trens são maravilhosos, assim, é uma explosão mais absurda do que outra. Enfim, é sensacional. O primeiro ato é muito divertido, mas aí quando entra o lance da perseguição, o filme fica bem tenso mesmo. Pra mim o mais interessante é como a gente tá realmente no ponto de vista do personagem do Paul Newman e do Robert Redford. Tipo assim, a gente vê ao longe, às vezes quando eles estão escalando montanhas, a gente vê lá ao longe um monte de cavalos assim chegando, a gente nunca vê de fato essas pessoas atrás dele. Eu acho que isso cria uma angústia muito grande na gente. Aqueles cavalos ali, aquela sombra que eles formam é quase como se fosse a morte chegando assim. E é um filme que parece que desde o início ele já está marcando o final assim. Ele preserva ainda muito senso de humor, que eu gosto muito. Eles fogem para Bolívia em um momento e não sabem falar espanhol e tentam assaltar um banco sem saber falar espanhol e ficam um traduzindo para o outro na hora o espanhol, lendo num papelzinho que eles anotaram. É muito divertido o filme, mas ao mesmo tempo ele tem esse pesar que acompanha as 2 horas e pouquinho dele. Ele morre no final, é? Os dois. Eita porra. O quarto filme da lista, segundo o meu, é o Pat Garrett e Billy the Kid, um filme de 1973 de Sam Peckinpah. Sam Peckinpah é um cara que se notorizou assim por ser o cineasta dos westerns da nova Hollywood. O filme conta a história de Pat Garrett e Billy the Kid, que eram dois fora da lei no Velho Oeste. Pat Garrett mais velho, Billy the Kid mais novo, mais jovem, acho que tem com idade para ser filho dele. O Pat Garrett, ele é contratado para ser o xerife de uma determinada cidade. Ele se vende entre aspas, né? Ele aceita o convite de um governador e de um latifundiário para ser o xerife e existe uma recompensa na cabeça de Billy the Kid e o filme começa com o anúncio dessa caçada. Pat Garrett vai ter que caçar Billy the Kid e eles já eram grandes amigos e parceiros no crime. Pra mim, a ideia central do filme é como ele... São duas ideias centrais, na verdade. Primeiro, como o filme subverte arquétipos do western. O Pat Garrett, ele é o xerife, o Billy the Kid é fora da lei, mas o filme tem muito mais carinho por Billy the Kid. O Billy the Kid, ele não é um simples fora da lei, o cara malvado e tal. Ele é meio que uma figura mítica até naquele ambiente. As pessoas comuns admiram ele, gostam dele. Uma ideia que remete um pouco até ao cangaço, como a gente viu, por exemplo, em Bacurau mais recentemente. Então, tipo, as crianças gostam dele e tal. Ele é uma pessoa que carrega uma aura, assim, como se fosse uma lenda caminhando naquele espaço, tá ligado? Ele é um fora da lei, mas ele é um fora da lei que rouba só de grandes latifundiários, grandes possuidores de terra. Os duelos que ele trava são sempre mano a mano, enfim, ele abomina a covardia. Enquanto isso, o Pat Garrett, ele incorpora essa figura do xerife, mas ele incorpora isso de maneira meio trágica. O filme trata de maneira muito clara como ele não queria estar nesse papel, tá ligado? Como se ele assumir esse papel fosse para ele um mal necessário, porque ele está envelhecendo e ele precisa ter uma vida mais tranquila e etc. Essa é a ideia de que o filme parte, e como o filme executa essa ideia, que para mim é o mais assim, diferenciado, mais incrível do filme, que é tratando com o tempo de uma maneira muito artesanal. É um filme que você sabe como ele começa e você sabe como ele vai terminar. O filme trata de uma caçada, então ele vai terminar com essa caçada acabando, de uma forma ou de outra. O filme tem sequências longas, Billy the Kid simplesmente convivendo com os parceiros dele, o bando dele, tarará, passando pelos lugares, o Pat Garrett, mesma coisa. Tá? É como se o filme não quisesse acabar, sabe? Você sente que o filme está estendendo o tempo, está estendendo sua direção, e você assim, percebe isso de maneira muito sensível, porque o filme meio que se recusa a acabar, e ele traduz muito bem, na forma como ele é executado, a ideia desses personagens. Lapida o tempo nesse sentido, esculpe o tempo, como diria o grande Andrei Tarkovsky.
Se fosse o programa de Reinaldo Azevedo agora, teria um momento cultural. O quinto da lista e o terceiro meu é o Rastro... É porque eu não consigo falar o nome desse filme em português. Rastros de Maldade, mas o nome em inglês é Bone Tomahawk, que é do S. Craig Zeller, que é o diretor do Dragged Across Concrete, que é outro filme muito bom. E além de ser um western, eu coloquei ele na lista também porque ele é um terror, né? Se você parar pra pensar, ele é um filme de horror, quase. Ele é sobre o personagem do Kurt Russell. E ele faz um xerife, né, que tem que salvar umas pessoas que foram sequestradas por índios canibais. Tem pouca ação mesmo o filme é muito centrado nesses personagens. O personagem do Patrick Wilson, que é o marido da mulher que tá sequestrada, ele tá com a perna gangrenando, então o filme inteiro, as dores dele param, dormem. Você realmente não sabe como aqueles personagens vão conseguir chegar onde eles querem, vão conseguir lidar com esse mal, no caso, né, com muitas aspas, que são esses índios canibais, a gente não sabe. O filme também não tem nenhum tipo de problemática em relação a isso. Ele lida com os índios como um obstáculo mesmo, bem objetivo. Sim. E como uma máquina para gerar cenas de horror lá no final, que é assim, isso. Pra quem tem problema com cenas explícitas, eu acho que esse daqui é top 10 filmes mais explícitos que eu já vi, assim. Ele tem umas cenas ultra gráficas mesmo. Mas até chegar lá é realmente essa tensão de como é que esses caras, um velho, um xerife mais ou menos velho, um cara com a perna lascada, como é que esses caras vão conseguir lidar com esses índios, né? Eu gosto especialmente de como ele é muito assumidamente um filme de gênero, né? Ele tem uma ambientação do western, ele parte desse pressuposto daquele ambiente desconhecido, ermo e violento, que é o clichêzão básico do western, e ele usa isso como um instrumento para construir, como tu falasse, o horror. Algumas pessoas até têm um certo problema com os filmes de Craig Zeller porque consideram os filmes dele um pouco reacionários nesse sentido. E o fato é que o filme não tem nenhuma preocupação antropológica, vamos dizer assim, de tratar da questão indígena e tal. A questão indígena ali é tratada como... É como tu dissesse, o filme objetifica. Poderiam não ser índios, poderiam ser, sei lá... Exatamente, porque tá dentro desse contexto só podem ser índios, né? Isso. O sexto filme, né? Citado. E terceiro meu é Bravura Indômita, dos irmãos Coen. É uma refilmagem de um filme clássico. O filme conta a história de uma menina que tem seu pai assassinado por um dos empregados dele, e ela resolve contratar um matador de aluguel pra ir atrás desse cara. E assim como toda a filmografia dos Coen, é um filme que vai lidar com a ideia de um vazio de sentido, vai lidar com o nada, com o absurdo, com a falta de valor das coisas. Pra mim, a filmografia dele é toda pautada nisso. É um filme de jornada, assim como o Pat Garrett, Billy the Kid, que eu já citei. É um filme que tem uma jornada muito clara. Eles vão atrás daquele cara e eles vão tentar matar aquele cara. Mas o filme vai... como é que eu posso dizer? Em vez do filme crescer dramaticamente em escala para chegar numa apoteose que vai ser esse momento do encontro, é um filme que vai murchando. E isso é feito de forma deliberada, não é porque o filme é mal executado. Pra mim, a ideia do filme é essa ideia de uma jornada que, por mais que ela aparentemente tenha assim, uma motivação não nobre, né, porque vingança não é uma coisa nobre, mas uma motivação muito forte, muito pesada, dramática para a protagonista, o filme vai enxugando isso, e ele acaba sendo pautado muito mais na interação entre a protagonista e esse cara que ela contrata, que é Jeff Bridges. A protagonista é Hayley Steinfeld, mas eles vão percebendo que nada daquilo tem muito sentido, que eles estão correndo atrás de uma coisa que não vai trazer nada de valoroso para eles. O sétimo filme da lista, no caso o meu quarto, é o A Qualquer Custo, que na verdade o nome em português é horroroso, porque parece nome de filme de tela quente, mas em inglês é Hell or High Water. Aqui no caso são dois irmãos que estão estão roubando bancos, só que os bancos são especificamente os bancos que estão cobrando a hipoteca da casa deles. Os irmãos são interpretados pelo Chris Pine e pelo Ben Foster. O Chris Pine é aquele personagem mais taciturno, né, o cara mais assim, centrado, que basicamente quer cumprir aquele trabalho ali de roubar os bancos para poder realmente ter o dinheiro da hipoteca, e o personagem do Ben Foster já é aquele que de uma certa maneira você vê que gosta daquilo ali, assim, ele tá fazendo aquilo ali por essa razão também, mas você vê que ele tem essa gana pela violência e pela anarquia mesmo, assim. Isso fica bem claro no final do filme, assim, os últimos 20 minutos eu acho que é quando ele realmente assume a personalidade dos dois, à medida que eles são
meio que separados, assim. O mais foda pra mim do A Qualquer Custo, eu acho que é o mais atípico dessa lista, no sentido de que é um western moderno mesmo, desses aqui. É um western realmente moderno. Ele, tudo aquilo que é da iconografia do western antigo, ele traz para o século XXI. Quem dirige é o David Mackenzie, né? Que é o diretor do Legítimo Rei, que lançou na Netflix, né, um tempo atrás. É uma situação em que os vilões já são aqui a corporação, já são os bancos, né? Apesar desses dois personagens serem esses anti-heróis, que são esses bandidos que estão ali roubando bancos, você sente que eles têm uma razão moral para estarem fazendo aquilo, mesmo que o personagem do Ben Foster seja ali mais moralmente quebrado, assim. E tem também um personagem que é importantíssimo, que é o do Jeff Bridges, que é o xerife que está ali atrás deles, e que tem um colega que é descendente de indígena, né? O colega dele, que ele fica provocando o tempo inteiro. O final é trágico, a lá Nova Hollywood, mas ao mesmo tempo, não sei, eu acho que eu não consigo enxergar o filme como uma grande tragédia, não, até porque as coisas que são trágicas ali meio que estavam se desenhando desde o começo. Não sei se são exatamente, não sei se são pesadas, enfim. Gosto muito desse filme, pra mim é um dos melhores westerns da década. Uma coisa que eu acho interessante no filme, por mais que ele tenha esse subtexto, não vou nem chamar de subtexto, pra mim, que pra mim é um texto claríssimo, essa coisa do banditismo social e tal, e da apresentação do protagonista e do irmão dele meio que espécie de Robin Hood e tal, não dizendo que eles estavam fazendo nada de muito nobre, mas como situando a ação deles num contexto justificável e defensável, vamos dizer assim. O 8º filme da lista, meu quarto, é Oeste Sem Lei, Slow West, o título original dele, é um filme de 2015, de John McClane. É um western fofo, pra não dizerem que eu não recomendo filme fofo. Não deixa de ser um western fofo, Slow West, né? Pois é um western bonitinho. Conta a história de um jovem rapaz, seus 17 anos, se eu não me engano, que vem da Escócia para o oeste dos Estados Unidos, na época da Marcha para o Oeste, atrás de sua amada. Não lembro se ela é noiva, não lembro se é namorada, mas enfim, atrás de sua amada. Sua cônjuge. Isso, atrás de sua cônjuge. Que teve que vir para os Estados Unidos porque o pai dela achou por bem matar uma pessoa na Escócia e botaram uma recompensa na cabeça dele. E aí ele veio se esconder nos Estados Unidos e ele fica sabendo que as pessoas estão vindo atrás do pai dela também nos Estados Unidos. Que também tem uma recompensa na cabeça do pai dela nos Estados Unidos e na cabeça dela, porque acham que ela também participou dos fatos. É um filme que trata de maneira muito presumida de como aquele ambiente do western é um ambiente selvagem, de como aquelas pessoas não valorizam a vida e como se pautam sempre pela violência e papapá. Isso é meio que uma muleta do filme, eu reconheço, por mais que eu goste do filme. É tipo, todos os personagens estão ali, eles não valorizam a vida, eles vão tentar se matar e parará. Só que o filme ele se vale dessa caricatura para construir uma coisa legal, uma coisa mais engenhosa, mais bonita, que é o seguinte, o filme tem um personagem que acaba se tornando meio que um protagonista também, por mais que o protagonista seja um menino, que é interpretado por Michael Fassbender. Michael Fassbender, né? Que é um cara que está atrás de uma recompensa, justamente, e se oferece para ajudar o menino, para chegar na menina, porque ele quer matar o pai da menina e a menina. Então ele meio que quer usar o menino. E aí o filme é um filme de 80 minutos, mas é um filme extremamente lento, extremamente compassado, que vai tratar de forma muito poética e lírica dessa jornada e que eles vão se aproximando, o menino e o Michael Fassbender, por mais que ele seja esse arquétipo de turrão, do western e tal, eles vão criando um laço, mas no final é meio trágico, porém reconfortante. Tu falou filme fofinho, eu pensei logo no final, peraí, fofinho ou entre aspas? Não, bem, isso, é um filme, mas é um final bonito, não é um final, bonito, tipo, é um final bonito. Aliás, o filme tem a fotografia maravilhosa, ele tem uma coisa contemplativa, assim, muito, muito lindo, muito bonito mesmo. Isso, é um filme que se demora a retratar aquilo que ele está retratando. Em relação ao ambiente em si, é como se ele quisesse dizer, olha, esse ambiente aqui tem espaço para beleza, espaço para poesia e tal. E ele não só ilustra isso, mas ele realmente faz isso, demonstra isso de uma maneira muito artesanal e muito cuidadosa.
Meu último filme aqui da lista é um que é tão pouco conhecido, eu acho, quanto o West Sem Lei, que é o Terra Violenta, In the Valley of Violence, que é do Ty West, que é um diretor que faz uns filmes de terror, assim, também pouco conhecidos. E é basicamente sobre um cara, um forasteiro, que chega nessa cidadezinha pequena com a cachorrinha dele, e aí acontece uma tragédia, que eu não vou dizer qual é a tragédia, mas eu poderia até dizer, não sei se está no trailer ou na sinopse oficial, mas acontece uma tragédia aí com ele, e ele volta para essa cidade para se vingar das pessoas que fizeram isso com ele. Em alguns sentidos ele até me remete um pouquinho ao que eu falei lá atrás, o Matar ou Morrer, no sentido de ser um filme que se passa basicamente num cenário só, assim, numa rua, só de uma cidade. Tem uns atores bem, assim, interessantes no filme que surgem, assim, que você diz, nossa, tem a irmã da Vera Farmiga, acho que é... Esqueci o nome dela, é a que faz a freira. Thaísa Farmiga. Thaísa Farmiga. Tem o John Travolta, assim, um personagem, um vilão, assim, um personagem bem bacana. Eu falei do Matar ou Morrer não só por conta dessa locação e dessa concentração do espaço, mas de um peso realmente maior que é dado às coisas. No Matar ou Morrer o peso era na tensão, e aqui eu sinto que o peso é na violência em si mesmo, assim, a Terra Violenta nesse sentido, porque embora não seja um filme tarantinesco no trato dele, assim, com a violência, não é aquela violência explodida do Django, enfim, não é essa coisa sangrenta mesmo, mas quando vem a violência, até na maneira como ele demora, assim, um tempo nos cadáveres, e assim, você sente que cada morte ali, ela é muito significativa, assim, nesse sentido ele é um western que se encaixaria mais na nova Hollywood, assim, também, do que nos westerns. Aliás, eu acho interessante isso, porque é difícil você fazer, se não impossível você fazer hoje em dia um western mitológico, né? Sim. Será que é impossível fazer? Mas né, você já tem... Tudo vai ser revisionista hoje, né? Vai ser pós-moderno. Se você for olhar, a grande maioria dos westerns que são feitos hoje em dia tem esse, já bebem muito da nova Hollywood. A nova Hollywood, maior movimento da história do cinema dos Estados Unidos, maior e melhor cinema dos anos 60 e 70 dos Estados Unidos. Deixou uma marca que assim, não dá pra pagar. Por mais que Spielberg tenha tentado, não é possível. Ele e George Lucas, né? Eles mataram durante um tempo. Mas é isso mesmo. Eu acho que Terra Violenta ele é um reflexo muito disso. O fato de ele ser também, assim como o West Sem Lei, um filme pequenininho, assim, um filme de 80 minutos, 85 minutos por aí, ajuda nisso, ajuda nessa potência. Os confrontos dele são bem diretos, assim, ele não poupa na violência quando a violência tem, mas também não é uma violência gratuita, não é uma violência que tá ali só pela estilização ou nada disso, assim. E o Ethan Hawke faz o personagem principal, ele tá ótimo no filme. Eu falei dos coadjuvantes, esqueci dele, né? Ele tá muito bem, esse filme é de 2016 e é muito bacana, eu indico muito. Não tenho nada a acrescentar. Meu quinto filme, 10º filme da lista, 10º e último, Os Oito Odiados, filme de 2015 de Quentin Tarantino. Já falamos muito de filme pequeno, vamos falar de filme grande e longo. O filme se passa no Western, no Velho Oeste, nos Estados Unidos, mas em termos de estrutura ele não é tão western assim. Ele é muito mais um filme de câmara. Pra mim ele é meio que um tratado de história dos Estados Unidos. Tarantino ele não só vai ter sucesso nessa empreitada de fazer um puta filme de câmara, um filme de gênero, de que vai sustentar a tensão naquele ambiente por 3 horas de maneira crescente e linear. Inclusive pra mim em termos de narrativa, assim, de segurar mesmo o espectador, de criação de mundo e imersão. Esse é talvez o melhor filme Tarantino. Ele se vale dessa estrutura de gênero, mas ele se vale dessa estrutura de gênero para pôr nessa casca de nós um universo de figuras que seriam representantes arquetípicos do que seria esse caldeirão cultural e racial e político dos Estados Unidos. E tipo, ele põe dentro de uma casa, no meio de uma nevasca no oeste, um general confederado, um ex-escravo, um ex-homem escravizado, liberto, que hoje é um caçador de recompensa branco. Sim, esse ex-homem escravizado, lógico, é negro, é de Samuel L. Jackson. Um caçador de recompensa branco, um suposto xerife que era também um soldado confederado. Uma mulher, né? Uma mulher prisioneira e outras figuras mais misteriosas que o filme vai revelando mais à frente quem são. E o filme vai se pautar nessa expectativa do conflito entre eles e as coisas vão se desvelando aos poucos e o filme trabalha muito bem essa tensão. Como eu disse, é um filme de 3 horas e 8 minutos. Então ele precisa ter um diretor excelente. Se aplica tanto se você for pensar a filmografia dele, é tipo o 8º filme, o 8º filme cheio de ódio, como ao que aqueles personagens representam, que claramente o Tarantino faz uma leitura
muito... É pessimista mesmo, né? Assim, pessimista, trágica do que é a constituição daquela sociedade, que é formada e pautada no conflito racial, no conflito de gênero, no conflito de classe, na violência, né? Na violência, e o filme é muito gráfico nesse sentido, é um filme que não só que ele se constrói pela sugestão, em sua maior parte, mas que ele descamba. Mas ele suja bem as mãos, suja bem, Ele não tem nenhum medo de sujar as mãos, e a última cena desse filme pra mim, resume muito bem toda essa ideia que ele quis passar. Eu já falei aqui, mas é o meu preferido dele. Eu gosto mais de Cães de Aluguel, meu segundo preferido dele. Bom, foi isso, né? A gente conseguiu aqui falar sobre esses 10 filmes, a gente falou pra caramba. Sim. Muito obrigado, Felipe, pela presença. Vou solicitar a sua colaboração em breve, espero. E eu que agradeço. Nossa, toda oportunidade é muito bem-vinda. Pra mim é um prazer e uma honra fazer parte desse grande canal. Só porque fez 10 mil inscritos, aí ele tem que, né, colocar o grande canal. Tô sendo pago pra isso, recebo o grande canal. Inscreva-se no canal e ative esse sininho aqui pra receber notificações quando eu postar vídeos novos, gente. Um abraço em todos e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.